Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a 4ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com a Luciana Salum, que é psicanalista, doutora pela USP, mestre pela UNB, pesquisadora da Lattes FIP Cerrado e autora do livro Fragmentos, sobre o que se escreve de uma psicanálise, que foi finalista do Jabuti. A gente vai conversar sobre a obra autobiográfica História da Violência, de Edward Louis. Luciana, o nosso protagonista que vai para o divã hoje, na verdade, é o autor Edward Louis, do livro História da Violência. É um livro autobiográfico, mas eu sempre acho que os livros autobiográficos também, na real, são livros de autoficção, porque eu acho que a partir do momento que você conta uma história, você já tem um tanto ali de invenção em cima de uma base de verdade. Não sei se você concorda comigo. Você tem um livro maravilhoso que você me mandou, que fala muito de psicanálise com autoficção, com autobiografia, livro o qual não consegui ler para a conversa de hoje, estou profundamente decepcionada comigo, porque minha vida está um caos e uma loucura para variar, mas quero muito ler. E aí você me disse, quando eu te sugeri que lesse esse livro para nossa conversa, porque eu convido o psicanalista e falo, me dá dica de um livro, assim, que você acha que é um bom protagonista pra gente falar à luz da psicanálise. Aí o psicanalista convidado me manda uma lista de 20 livros e eu digo, eu não li nenhum desses 20, então, na verdade, você vai ter que ler o que eu já li, porque eu sou folgada nesse grau, e você acabou lendo a História da Violência e me escreveu dizendo que tinha tudo a ver com o seu trabalho, que você tinha amado o livro, eu fiquei muito feliz. Então, a primeira pergunta para você é o que leva, né, a história do protagonista, que é o Edward, que é o autor, é uma história que ele está narrando algo que aconteceu a ele, né, ele dá uma entrevista para a Folha de São Paulo que ele diz que nada interessa para ele a não ser a verdade, que ele detesta livro que como deixa eu achar aqui exatamente a frase que ele fala, não gosto da literatura que é um mero exercício de estilo, só me interessa pela verdade. O que você acha que leva um escritor a precisar escrever sobre ele mesmo, fazer ali uma autobiografia, uma autoficção, ser ele o protagonista do livro, o livro em primeira pessoa? O que é isso que corre ali dentro que ele precisa escrever sobre ele? O que você acha? Bom, primeiro, eu acho um privilégio ele estar deitado aqui no meu divã. É maravilhoso esse livro. Sim, e quando você repete, Tati, a frase dele, nada me interessa que não a verdade, a resposta que eu daria já para poder trabalhar a ideia do que é essa autobiografia é que a verdade tem estrutura de ficção, né? A verdade que me interessa, eu responderia a ele, tem estrutura de ficção, já que estamos aqui dentro de um setting analítico. Uhum. Né? Uma coisa é a verdade em outros campos do saber, com outros interlocutores, mas dentro da psicanálise a gente não pode tratar verdade de outra forma. Né? Então, isso que ele considera, e aí eu concordo com você sim, isso que ele considera autobiográfico, e tudo que é autobiográfico vai estar sempre permeado por essa ficção, que não significa que ela está distante do que é a verdade que nos interessa. Então tem uma confusão aí, né? Porque a gente não está trabalhando com coisas opostas, dicotômicas, é a verdade ou a mentira, mas a mentira está dentro disso, que é a forma como eu tenho de apresentar minha verdade. Essa ficção, às vezes eu preciso de um pouco desse tempero para poder falar. Eu costumo brincar, inclusive, com relação à autobiografia, que Freud, inclusive, tem um texto que se chama Autobiografia. Texto que eu deveria conhecer, uma vez que tentei fazer 19 vezes um mestrado sobre autoficção, mas não estou me lembrando desse texto. Ele tem um texto que chama Autobiografia? Sim, se não me engano eu não sei exatamente o nome. Bom, foi um texto encomendado para ele falar sobre a biografia dele. E a forma como ele faz, você, na hora que eu contar a história, certamente você vai lembrar. Eu já devo ter lido, desse ensaio, porque
A conclusão é aquela clássica de, para falar da minha história, eu falo da psicanálise. Que ele não se vê, ele não vê sem estar implicado na psicanálise. Isso, como assim, a minha Sim. vida não é tão interessante. A leitura que eu faço desse texto é um pouco diferente, porque eu acho que na medida em que encomendam um texto para que você seja o próprio objeto do seu texto, é como se esse fosse o texto menos autobiográfico no que me interessa. Uhum. Eu acho que os textos mais autobiográficos de Freud, se você quer saber nesse sentido do que... É o dos sonhos, por exemplo, que ele está analisando os sonhos dele. É a interpretação dos sonhos, é a psicopatologia da vida cotidiana. Então, quando a gente não está tão interessado em nos colocarmos como objeto do nosso próprio texto, e sim esse sujeito aí, porque senão a gente destitui o que é um sujeito para a psicanálise. É como se o sujeito fosse um objeto que eu posso elaborar. Então, as biografias são os textos menos autobiográficos. Quando eu escrevi o Depois a Louca Sou Eu, que é um livro só de minhas crises de ansiedade pela vida, na época que eu lancei, eu dava algumas entrevistas. Mas como é que você teve coragem de se expor tanto? O que você esconde uma vez que você mostra tanto? E eu pensava, gente, eu escondo tudo. Porque ali... Porque assim, eu tô escondendo tudo que tem de chato, né? Uma personagem que tem esta sensibilidade e tudo é intenso, e tudo ela vive desse jeito. É um personagem super interessante, né? E o que eu escondo? Eu escondo que 99% do tempo a minha vida é chata e e é comezinha e eu sou igual a todos. E eu só exagerei um personagem para ter uma história. Eu apostaria que tem uma diferença aí, porque você já me perguntou o que leva um sujeito a escrever. O que leva ele a precisar se colocar como autor, como primeira pessoa nesse texto. Uhum. E eu acho que tem uma diferença bem legal sobre o que se escreve e escrever sobre. Uhum. Sobre o que se escreve é como se tivesse aí algo que te impulsionasse, no sentido de uma força negativa mesmo, e você tivesse que escrever alguma coisa. Até assim, para organizar, porque senão isso vai, sei lá, eu vou ficar psicótico se eu não organizar isso, que é um pouco o que eu acho que leva o Eduardo Louis a escrever a história da violência, porque isso aqui vai me desorganizar tanto que eu vou ficar fronteiriço com a psicose. Então deixa eu organizar a partir de uma narrativa que é minha também, que não é exatamente 100% como aconteceu, mas que é uma narrativa que vai me dar alguma calma, não sei, não sei se é por aí. Eu vejo muito mais como uma imposição do texto. Algo que escreve em mim, né? Como se eu tivesse baixado um espírito ali. Sim, é muito mais nesse sentido. Eu acho que quando você pensa nessa diferença, é diferente de você pegar, se colocar como um objeto e falar, deixa eu escrever aqui sobre a Tati. Sim. Né? Agora, se você é impulsionado a isso, é como se você não tivesse outra escolha. Não me parece que ele teve outra escolha. E o você, o sujeito que escreve, seria o efeito do texto e não aquele primeiro que pegou a caneta e escreveu o texto. Uhum. Então tem uma temporalidade meio confusa, que é o que eu acho que é o grande charme da teoria lacaniana, né? Que não é uma coisa linear. Tem aí a Tati, que escreveu um texto e trata esse texto como objeto da vida dela e esconde e cria... Bom, coloca aí um monte de tempero dentro da própria escrita. Mas não. Sim. Tem algo que te impele à escrita. Você escreve... E que eu não sei explicar, eu não sei porquê. Não sei se você precisa, não sei se tem uma explicação. Porque o você da cena, o sujeito da psicanálise, que aí pode ser aquele que você leva para o divã, quando você deita no divã, ele é efeito desse texto, não é aquele que escreve. É um pouco aquilo do Freud, eu não sou senhor em minha casa. Isso. Eu não sou senhor na minha escrita. Tem algo que escreve em mim. A primeira vez que eu fiz uma sessão de terapia na vida, eu fazia com psicólogo, e aí a primeira vez que eu fui fazer análise. Primeira sessão, a psicanalista falou pra mim, você é uma escritora ou você quer se vingar das pessoas? Porque eu tava contando como eu gostava de provocar e como era algo que eu não tinha dito e que daí eu ia dizer, e como tinha uma coisa das coisas mal resolvidas e que, né? E aí ela me linkou num grau com essa frase que eu fiquei 8 anos nela. Foi a vez que eu falei, como assim? Eu fiquei indignada com aquela pergunta, porque até hoje eu não sei responder. Ela falou, você é uma escritora ou você é uma pessoa vingativa que usa o texto pra esculachar todo mundo, sei lá. Ela perguntou não por achar nada disso, porque ela achou que a provocação ia ser importante. E de fato foi porque eu me enganchei nela ali 8 anos. Mas eu achei muito bom. E tem uma vez também que era um curso de escrita criativa e eu participei um dia e conversei com um monte de jovem que queria ser escritor de autoficção. E eu fiquei
horas falando de teorias, né? Como surgiu a autoficção na França, quem eram os escritores de autoficção que eu considerava mais importante no Brasil, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa. E no final, as 30 pessoas que levantaram a mão tinham a mesma pergunta que era: mas por que você escreve sobre você? Mas você não tem uma mãe que fica brava? Você não tem uma amiga que já ficou irritada? Você não tem um marido, um namorado que ficou puto? E eu sempre tive tudo isso, né? Inclusive, esse livro, não esse livro, A História da Violência, mas o primeiro livro do Edward Louis, que é O Fim de Ed, a mãe dele ficou meses sem falar com ele, né? Porque ele expõe bastante a família. E o meu último livro, não estou me comparando com o Edward Louis, tá, querido ouvinte? Mas assim, no meu micromundo, o meu último livro também, minha mãe ficou sem falar comigo. Então, por quê? Por que você faz isso, né? Porque tem um ônus, né? Enorme de você se expor, assim. E eu não tenho a menor ideia. E eu sou muito obcecada por essa pergunta, assim. Eu já passei por algumas... eu escrevo porque eu venho de uma família que sempre foi pouca gente. Morava só eu e minha mãe. E quando tava eu e meu pai, era só eu e meu pai. Meus pais separaram, eu era muito pequena. Quando tava eu e meu avô, era só eu e meu avô. Sei lá, sempre faltava um terceiro na cena. Então, não tinha aquele irmão pra eu olhar e falar: nossa, a mamãe hoje tá chata. Pela falta desse terceiro na cena, o leitor é meu terceiro. Eu precisava ter um terceiro na minha cena. Já passei por essa hipótese. A outra hipótese é que, no velório do meu avô, eu tive uma sensação de algo que ia, sei lá, uma coisa meio desmembrar, desfragmentar, sei lá qual que era a palavra. Uma sensação mesmo de algo que eu não ia dar conta. E eu era criança, eu tava ali no velório do meu avô e eu comecei a me contar o velório. As pessoas que chegavam, as pessoas que estavam ali, como eu tava me sentindo, como minha mãe tava... Eu comecei a narrar todo o velório. E isso me possibilitou ficar na cena sem precisar ir embora, né? Sem falar: galera, tô passando mal, me tira daqui. Que não cabia naquele momento, porque, enfim, minha mãe tava péssima, meus tios estavam péssimos, não cabia eu sou criança, alguém me dá atenção. Quer dizer, cabia, né? Mas na minha cabeça ali não cabia. Me permitiu ficar na cena e, ao mesmo tempo, me retirar completamente dali. Porque a partir do momento que eu comecei a contar, eu tava num controle, eu tava em outro lugar, eu tava longe dali. E isso me deu uma sensação, não só de poder, mas de eu nasci pra esse negócio aqui. Eu aguentei ficar de um jeito profundo, como eu não tava, e ao mesmo tempo absolutamente não estava ali, sabe? Eu acho que eu virei uma escritora pra me acalmar. Como se eu sempre estivesse me contando uma historinha pra me acalmar, sabe? Então, eu já passei por todas essas teorias. Não sei se isso ressoa pra você de alguma forma. Ressoa de uma forma ótima, porque eu tenho um exemplo muito parecido que poderia ser lido como o oposto. Uhum. E pra mim, não. Seria, na verdade, a outra face, se a gente for pensar na banda de Möbius, né? Aquilo que, de repente, você está de um lado, quando você olha, você está no mesmo lado que você estava. Não tem um lado A e um lado B, que é, quando eu era criança e passava por momentos de muita felicidade, uma cena que me alegrava significativamente, eu fazia a mesma coisa que você, eu contava a cena. E o meu intuito era preservar essa cena. Era criar essa lembrança. Era fazer colar uma crônica no cérebro. Isso, porque me apavorava a ideia de que eu pudesse esquecer aquilo. Uhum. De que aquilo não fosse eu. De que, de repente, aquilo não faria mais parte da minha história. Porque como a gente compõe a nossa história? Ela é lotada de vários esquecimentos, o que faz de um ato uma lembrança para dizer que aquilo é a tua história. Uhum. Então era como se eu tivesse essa dimensão e falasse assim: isso vai ser a minha história. Que lindo. Esse momento aqui. Então eu olhava para os detalhes, tentando capturar assim, a poeira em cima de algum lugar, porque aquilo ia garantir a existência Luciana, se a gente fosse fotógrafo, a gente seria muito mais simples. A gente fazia uma foto, a gente não seria tão maluca. Tira uma foto, para de neurotizar. A pessoa se contava velório, se contava cena feliz. Que loucura, né? Pessoas visuais são mais simples, talvez. Isso tem tudo a ver com o livro, né? Porque Sim. o que precisa... Seria uma pergunta que eu faria a ele, né? Ele ali no meu divã. O que precisa acontecer para acontecer alguma coisa? Dessa lembrança, o que faz dela um acontecimento? Porque esse é o material que a gente tem quando alguém vem buscar uma análise. Qual é a lembrança? E com o que a gente trabalha? Não é com esse material? Com a linguagem, é só com a linguagem. Exatamente. É o que a gente tem. Ela não dá conta e por isso a gente não para nunca. E sempre fica a sensação de castrado e de vazio, porque a linguagem não dá conta. Mas apesar de ela não dar conta, ela é a única coisa que a gente tem para tentar dar conta, né? Exatamente. E aí, o que me lembra de uma fala dele,
em vários momentos do livro e também em vários momentos mais para o final do livro, já que aqui estamos autorizadas a dar spoiler. Sim, super. E também numa entrevista dele, eu ouvi falando que a história não pertencia mais a ele. Exatamente. Então, deixa eu só, para quem está acompanhando aqui e não ficar muito bravo comigo, deixa eu só dar um resuminho sobre o que é o livro, né? O Edward Louis, numa noite de Natal, o próprio autor, né? Ele estava caminhando na rua, acho que numa véspera de Natal. Ele troca olhares com um homem bonito ali e eles vão para casa do Edward para um sexo casual ali, né? Um one night stand. E eles se apaixonam ali, né? Rola uma coisa mágica entre eles, mas no meio ali da madrugada, o cara que chama Reda pira, tem um ataque ali de... Eu li esse livro como esse cara não necessariamente estava ali para roubar ele, para assaltar ele, mas o cara não aceita que é homossexual, ele tem ódio do próprio desejo, né? E aí estupra o Edward e também sufoca ele, quase mata ele sufocado, né? E aí o Edward resolve escrever esse livro. E aí vem a parte que eu acho linda que a Luciana tá contando, que quando ele vai na polícia pra contar do estupro, e ele começa a se arrepender no meio, que quando ele tá ali contando, ele já começa a se arrepender, porque os policiais começam a fazer comentários homofóbicos, racistas, porque o cara é argelino. E aí ele fala, eu não devia estar aqui, eu nem quero que o Reda seja preso. Daí ele começa, acho que, querer tirar o depoimento dele, e o policial fala, não, essa história não é mais sua, né? E aí ele escreve o livro porque ele fala, como assim essa história não é minha? Né? Como uma recuperação de história, de narrativa. E aí segue o que você ia falar. Na medida em que o outro vai dizendo a ele, a partir daquilo que ele está falando, mas é o outro que diz, porque o policial vai induzindo ele a algumas perguntas. Ele já reconhece naquela história relatada ao policial uma história que não é a dele. Sim. Ele vê na voz dele que ele tá sendo racista. Ele começa a falar quem... Eu trouxe essa frase porque é realmente assim... Eu sou muito apaixonada por esse livro, peraí, e por esse escritor. Ó, eu vou ler aqui rapidinho. Tinha me tornado racista, tornava-me aquilo que precisamente sempre tinha rejeitado ser, uma segunda pessoa instalara-se no meu corpo, pensava em meu lugar, falava em meu lugar, tremia em meu lugar, tinha medo por mim, impunha-me o seu medo, impunha-me que tremesse com o seu tremor. No autocarro ou no metrô, baixava os olhos sempre que um homem negro ou árabe ou potencialmente cabila se aproximava de mim. Mas eram só os homens e essa característica era igualmente absurda. Na ilusão racista que me colonizava, o perigo tinha sempre o rosto de um homem. Eu fora traumatizado 2 vezes, pelo medo e pelo meu medo. Como é lindo, né? Sim. É muito lindo. Muito bonito. Só mais uma. Já não reconhecia o que dizia, já não reconhecia as minhas próprias recordações quando as contava. Os 2 policiais faziam-me perguntas que me obrigavam a expor a noite com Reda, de uma maneira diferente da que eu queria. E eu já não reconhecia o que tinha vivido na forma que eles impunham a minha narrativa. Perdia-me, consciente de que, ao continuar a contar segundo o que eles me perguntavam ou nas direções que obrigavam a tomar, já era tarde para voltar atrás. O que eu queria dizer perdera-se. É isso. Isso eu acho um ponto brilhante desse livro para a gente trabalhar o que é esse fato que constrói a história ou qual é a intenção de uma fala. Por que eu escrevo? Eu acho que tem muito disso. Tem 2 frases do Guimarães Rosa em Primeiras Histórias que eu sou completamente apaixonada e eu acho que conversa totalmente. Uma é como vivi e mudei, o passado mudou também. Uhum. E a outra é o fato se dissolve. Uhum. As lembranças estão em outras distâncias, alguma coisa assim. Maravilhoso. A provocação que eu faria a ele é assim, será que esse livro dá conta da verdade que ele buscava? Será que esse livro dá conta de reconstituir num sentido fotográfico, como você disse? Uhum. Seríamos muito mais simples se fôssemos fotógrafos, porque aí a gente tem o objeto. Uhum. E o que ele diz é que na medida em que tem um terceiro na história, que é o policial, ou seja, existe aí a importância do leitor, do interlocutor, daquele a quem eu vou falar, e esse que escuta vai fazer com que a minha história seja uma ou outra. E é lindo porque ele coloca a irmã dele pra contar a história. Isso é uma sacada do livro que é brilhante, porque assim, ao mesmo tempo que ele tá ali numa conversa neurótica com a mente dele, né, como se ele estivesse num divã mesmo, esse livro é ele contando como se ele estivesse contando, o leitor é meio psicanalista dele, sei lá. Ao mesmo tempo, tem a irmã dele contando o que aconteceu com o Edward pro marido dela. E a gente sabe pelo livro anterior do Edward que ele vem dessa família que é do norte da França,
são operários que moram ali no norte da França, são conservadores, uma família que não aceitava que ele é gay, né? No primeiro livro, eu acho isso lindo, porque assim, como que uma pessoa não vai ser um escritor em primeira pessoa? Isso ele conta numa entrevista e também no primeiro livro dele, no Fim de Ed, que o pai dele mandava ele ficar trancado no banheiro engrossando a voz, pra não sair de casa com a voz dele, que era uma voz que, enfim, ele era gay e ele tinha uma voz mais delicada. E o pai ficava mandando ele engrossar a voz. O livro começa com uma cusparada na cara dele. Ele, né, todo o bullying que ele sofria na escola e dentro de casa. Como que essa pessoa que foi impossibilitada, literalmente, né, e literalmente nesse caso é ainda mais bonito de usar, de ter a própria voz, quando pode ter a própria voz, como que ele não vai ser um escritor em primeira pessoa? Que é o que ele fala, eu não escrevo por um exercício de estilo, né? Ele escreve porque ele precisa gritar. É um pouco isso que eu penso desse autor. E aí a irmã dele, que vem dessa família e que ficou nesse lugar, né? Porque ele é o único da família que sai dali, vai estudar, mora em Paris, se torna um intelectual de esquerda, que anda com os amigos dele lá, filósofos, sociólogos. A irmã fica nessa família, né? E essa família que trata ele tem um certo orgulho, mas ao mesmo tempo tem muita mágoa, porque uma vez que ele sai dali, ele tá meio que cagando na cabeça de todos eles, né? Se distanciou, dizendo que ele é melhor. Enfim, ele tem essa falta de pertencimento que é muito bonita, assim, dessa pessoa que foi embora, que precisava ir embora para sobreviver, mas que, claro, que fica meio sem chão ali. E aí ele bota a mesma história do estupro, só que numa versão muito mais tosca, muito mais como se fosse uma revista de fofoca na boca da irmã dele. E é meio assim, qual que é a verdade? É isso que ele tá contando? É o que a irmã dele tá contando? É o que o policial tá ouvindo? É o que a gente tá lendo? Né? É uma busca de verdade que nunca dá conta, até porque ele, em determinado momento, começa a ter pena do abusador dele. Não é pena é uma palavra ruim, mas acho que ele começa a ter uma empatia, o que eu acho uma grande loucura ele ter uma empatia pelo abusador, pelo cara que estupra ele. Não me parece uma grande loucura, Tati, por uma razão. Você descreve, quando você está falando do livro, agora você contando, né? Porque é isso, nós somos aqui a irmã, né? Nessa Sim. cadeia de que cada vez tem alguém contando a história dele, o que já mostra que há uma impossibilidade de uma história. Sim. Então que essa verdade já tem uma verdade meio desencontrada aí, porque ele escolhe colocar a história dele contada pela Clara. Uhum. Então eu acho essa parte bárbara Brilhante, também sim. desse livro. E quando você conta, você diz, eles se apaixonaram. Era para ser um sexo casual e eles se apaixonaram. Isso aparece, isso dá a entender ao leitor que eles se apaixonaram. Então existia ali uma espécie de pacto. Eles estavam no mesmo lugar, não tinha ali uma relação perversa, não tinha ali uma aposta de que alguém ia estuprá-lo, de que alguém iria quase matá-lo. No momento em que ele percebe que esse sujeito furtou ele, acontece algo não sincrônico, eles não estão mais em sincronia. E aí o que ele tenta com a empatia, me parece que é dizer assim, eu também já roubei, vamos voltar. Vamos voltar ali onde a gente estava. Eu também venho de uma família desestruturada. Isso, a eu gente também pode sofri ter, violência na infância. né? Sim. Porque a ideia da perversão diz dessa ausência desse pacto. E um ponto que eu acho muito legal para a gente poder pensar esse livro também, que me parece que, bom, é uma questão muito cara para mim dentro da psicanálise, e acho ele a cereja do bolo para tratar isso, porque é um sujeito que no início fica um pouco resistente, mas ele que convida o estuprador a entrar dentro de casa. Eles primeiro têm um sexo casual, um sexo consentido, um encontro, né, algo mágico, como você coloca, e aí é como se de repente pudesse dar margem a uma leitura que diz assim, isso me parece que tem ecos no livro que me permitem essa leitura, e me parece uma leitura muito equivocada da psicanálise, que é, bom, mas você fez isso, por que você faz isso com você? Né? Até porque você mesma coloca que vem de um outro livro, também autobiográfico, no qual ele também conta que apanhava. Então o que tem aí nessa repetição? Como quem diz assim, bem numa tragédia edípica, né? Eu tento fugir do meu destino e de repente estou lá dentro de um quarto apanhando de novo. E acho que quando ele tenta falar para o cara, eu também posso ser um ladrão, eu também posso perder a cabeça,
Eu também já tive ódio de ser gay, eu também venho de uma família Isso. que me maltratava por isso. Exatamente, e tudo aquilo que está encoberto dentro dessa violência que você traz bem no Ele início. se tira totalmente do lugar do eu gosto de apanhar como uma repetição, como... Isso. Ele não é responsável, porque me parece que seria uma segunda história da violência se um leitor colocasse aí uma possibilidade de uma responsabilidade subjetiva, sabe? Sim. Em cima disso, uma responsabilidade Sim. inconsciente, você vai atrás, você busca ali. Você buscou a violência fora de casa porque é o que você está acostumado, porque é o que você acha que você merece. Você já foi atrás desse cara que depois você percebe que você mesmo se vê racista com relação a ele. Eu acho que seria uma segunda violência a ele e seria um ponto que me interessaria muito trabalhar com ele, caso ele estivesse no meu divã, porque eu acho que aí entra bem quase como um fracasso da direção da cura, sabe? Porque o que eu vou falar é, bom, eu não tenho o que fazer com você porque você goza nesse lugar, né? Que na minha percepção é o gozo como uma palavra que caiu nas graças do senso comum, como um sinônimo de prazer. E aí diz assim, eu não tenho o que fazer com isso porque eu, proprietário do meu próprio gozo, proprietário do meu próprio inconsciente assim, redundante aqui, faço isso comigo. Então assim, seremos todos masoquistas, né? Quem aqui não cai em repetições e não vai buscar análise por isso? Né, justamente porque as coisas acontecem, as coisas se repetem, né? Então eu tenderia a trabalhar essa repetição que aparece no livro com outra leitura, com uma leitura que ia destituir toda a ideia da responsabilidade subjetiva. Até porque quando ele vê, né, quando ele começa narrando o Reda como, nossa, eu vi aquele homem bonito na rua. Ele não narra, nossa, e aí eu vi aquela grande chance de eu me dar muito mal. Claro que se isso estivesse super escondido no inconsciente, mas eu acho injusto que a gente leia assim, acho pobre no sentido... Né, as pessoas são mais complexas do que isso e cai um pouco aquilo de que a pessoa tem culpa de sofrer um estupro, que é horrível, né? Mas eu acho que a gente pode ir no mais básico. A pessoa tem culpa de um sintoma que ela desenvolve. O que seria o lugar da culpa? Porque a ideia minha em questionar a responsabilidade subjetiva é questionar essa culpa. Entendi. Porque a culpa está muito ligada à ideia de um ganho secundário com o próprio sintoma. Ela está muito uma ideia de prazer como um prazer sendo algo bom, né? Só bom. Sim, com essa confusão entre gozo e prazer, colocada como sinônimo. Primeiro, exclui o acaso, exclui o azar. Já escutei pessoas no meu consultório que assim estavam paradas no sinal de trânsito, alguém bateu no carro e falou, nossa, né, o que eu fiz? O que eu fiz para alguém bater no meu carro? Nossa, você não fez nada. Sim. Isso numa dimensão maior faz com que a gente pense o tempo todo esses sintomas, porque, bom, te dou um exemplo que eu acho que a gente precisa tentar trazer a psicanálise de uma forma mais clara. Acho que é um exemplo bem caricato, mas conversa com isso do livro. Eu tenho um problema sério no meu menisco. Eu dancei a vida inteira e tenho um problema sério no meu menisco, que depois de algumas investigações com inúmeros médicos, ortopedistas, professores de educação física, fisioterapeutas, descobriram que isso que acontece no meu menisco é em razão de uma pisada. Eu tenho uma pisada errada na perna esquerda que faz com que eu acabe com o meu menisco. Te pergunto, Tati, eu fiz isso para parar de dançar? Porque eu quero me maltratar e aí eu pisei errado a vida inteira e com isso eu ferrei o meu menisco? Eu tenho responsabilidade pela minha pisada errada? Eu te perguntaria. Eu diria que 50% não. Esse 50%, sabe como que eu teria aí uma terceira argumentação, né? Enquanto eu pisava errado, não existia outra possibilidade para o meu pé na vida. O seu pé não sabia, e você dançava com esse pé que pisava errado, era ele que queria dançar, era o pé que pisava errado que queria dançar, não era o pé que pisava certo. Não, e a grande questão é que o meu pé não sabia pisar de outro jeito. E eu acho que você não queria dançar e pisava errado, você pisava errado com o pé que queria dançar, eu acho que é... E mais do que isso, era uma escolha forçada. Eu só tinha aquela possibilidade de existência para o meu pé. Sim, exatamente. Eu só sabia fazer isso.
Na medida que, com uma análise, por exemplo, eu sou apresentada a outras formas de pisar, aí sim eu posso pensar em escolha e em responsabilidade. Que incrível pensar assim. Então, esse ponto anterior, quando um sujeito vai para uma análise e insistentemente ele está buscando uma análise porque ele está sofrendo com o sintoma dele, ele está precisando falar, como a gente falou no início, ele está sendo impelido a escrever, ele está sendo impelido a falar, da forma como ele consegue com o sofrimento que esse texto provoca. Eu digo a ele que esse sofrimento é ele que produz porque ele goza nesse lugar. Nossa, é. Então eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer com isso. Não tem o que fazer. Né? Eu tenho que dizer para ele que ele tem que se adaptar a esse gozo. Né? Vamos gozar aí, então, com esse menisco ferrado. Então, não é por aí que eu penso, mas sim criar uma outra equação. E esse trabalho é com a linguagem, uma outra equação possível de existência. Uma outra possibilidade para o meu pé. E no início vai ser muito difícil, porque a única forma que eu sei pisar é assim. Então vai ser muito difícil criar uma outra equação, por isso que é um trabalho de invenção. Sim. Por isso que não me importa necessariamente o que ele vai contar como uma fala mediadora, como uma história que existe um objeto e ele vai me contar. Mas na medida que ele conta como uma história reveladora, a fala como o próprio acontecimento, ele é atualizado na medida em que ele é contado. Então, e aí a partir disso que eu achei maravilhoso, o escritor que sofre um estupro e resolve contar sobre o estupro, é uma narrativa nova ou é uma repetição do que aconteceu? Eu apostaria sem sombra de dúvida que é uma narrativa nova. Numa narrativa. Eu acho que seria um desrespeito a ele colocar como uma repetição. Até porque a repetição não é dele. Tem aí a repetição da linguagem. Estamos num sistema, né? Se eu penso que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o inconsciente não é meu, não é uma propriedade. Fica mais claro se a gente pensa com o exemplo do corpo. O exemplo do corpo dele eu acho ótimo, porque o inconsciente não é próprio, o corpo não é próprio. Ele não fala que ele se lava, que ele lava tudo, ele lava a casa. Sim. Ele tosse para limpar o pulmão do ar que o Reda respirou. Exatamente. Ele vai lavando, e essa sujeira não sai. O que mostra que o corpo, para um sujeito que está no nosso divã, não é esse corpo intuitivo nosso, não é esse corpo que eu belisco, né? Não é esse corpo que está aqui, essa matéria, esse corpo-organismo. Tem um exemplo do Roland Barthes, na autobiografia dele, que ele recebe um pedaço, depois de operar, um pedaço da própria costela. E o médico diz assim, isso aqui é seu corpo, tó. E ele olha para a costela e diz assim, bom, eu fiquei olhando um tempo admirado a isso que era eu, a isso que sou eu. E nessas divagações entra assim, o quanto você pode olhar, não necessariamente para a sua costela, mas para um amor, para uma roupa, para uma fotografia e dizer, isso já fui eu. Na medida em que o outro sai da tua história, você se perde junto com isso. Isso que é do seu corpo. Ou uma pessoa que chega na análise e fala assim, eu tenho a sensação que meu braço vai cair se eu fizer carinho no meu pai. Eu não consigo, é impossível. É a mesma lógica do banho, porque o corpo não é esse. Não é esse corpo próprio. É um corpo que vem com uma narrativa. A narrativa do que o braço pode cair. A narrativa de que 80 banhos não me limpam. Perfeito. É um corpo feito de palavras. E essa é a grande descoberta freudiana. Freud separa o corpo, o organismo, para um corpo que precisa ser narrado. E essa narrativa não vai ser sempre igual. Vai depender do interlocutor, vai depender... E vai ser uma narrativa que vai inventar esse corpo. Eu fiz umas 3 endoscopias para descobrir a minha úlcera e não dava nada. E aí os gastros falavam, mas você não tem nada. Eu falava, não, eu tenho uma úlcera. Eu fiz endoscopia 3 vezes para ver úlcera. E quando eu comecei a fazer psicanálise, a primeira psicanalista de novo falou para mim, claro que você tem a úlcera. Vamos tratar essa úlcera. Claro que você tem. E na endoscopia não dava, porque né, não tava ali. Só que tava muito ali, né? Geralmente a pessoa que chega no consultório chega com esse histórico. Dizem que eu não tenho nada. Mas eu tenho aqui, eu tenho isso, eu tenho esse corpo cheio de palavras, esse corpo que não é identificado a esse organismo, e eu acho que a literatura mostra isso muito bem, por isso que ela é tão próxima da psicanálise, porque a função é a mesma, é a função poética lá de Jacobson, né? Então, diz da forma, do interesse na mensagem, não é um interesse em quem fala, é um interesse na mensagem narrada. Você sabe que acho que é por isso que me incomodou tanto falar um negócio aqui super... Ai, pode me causar problema, mas assim, quando tem vou voltar aqui... profissional, eu não conto pra ninguém. Fica tranquilo. Ótimo, fica entre nós. O Depois a Louca Sou Eu é um livro que, na superfície, são histórias sobre crise de pânico. Mas ali, a crise de pânico é uma desculpa,
né? O meu corpo e as sensações e os sintomas da crise de pânico são uma desculpa para eu falar de sentimento, para eu falar da minha relação com a minha mãe, da minha relação com o amor, com o meu pai, com o que eu quero, com o meu desejo, né? E então, o que tá na superfície, o que menos importa no livro é a crise de pânico em si. Aquilo Sim. ali é, né? E aí, acho que agora, ouvindo você falar, eu nunca entendi exatamente por que a adaptação desse livro para cinema me incomoda tanto. Eu não fiz o roteiro. Mas me incomoda, né? Porque o filme, ele vai muito na crise de pânico. Você vê a Débora Falabella o tempo inteiro passando mal. E ela passa mal no trabalho, e ela passa mal no banheiro. E a coisa mais importante do livro pra mim é o passar mal. O passar mal é o que me levou a ter coragem de narrar outras milhares de coisas. O teu livro é um exemplo perfeito para isso também, como a história da violência. Eu acho que tem duas formas que a gente tem de poder se relacionar com a linguagem. Eu acho não, quem achou foi Roland Barthes e eu roubo dele, assim, sem nenhum constrangimento, porque acho que me serve muito. Uma são as escrevências. Eu estou interessada em transmitir um conteúdo, crise de pânico. Deixa eu transmitir a crise de pânico. E aí perde aquilo que você, como escritora, queria transmitir, que nem você sabia, que talvez você passasse a saber na medida em que um leitor falasse isso que você escreveu. É como se o momento, o instante de ver, aparecesse muitas vezes só depois do momento de concluir. Só depois que a gente conclui que a gente consegue enxergar alguma coisa. Por isso que essa temporalidade, como eu disse, é o grande charme para mim da psicanálise lacaniana. A pessoa ficou interessada em transmitir esse conteúdo. São escrevências. Se eu quero transmitir uma teoria, né, um excelente comentador pode transmitir melhor do que eu a minha própria teoria. Já se é uma escritura, que Roland Barthes coloca como sinônimo de literatura, é impossível que tenha um comentador. Porque o texto, a única possibilidade de um leitor se virar com esse texto é produzindo outro texto. Então é isso. Ele joga o texto para a irmã dele, que joga o texto para a gente joga o texto para quem está ouvindo. E ninguém dá conta. E essa é a graça, é o buraco que fica quando você lê o livro. Exatamente. Que é o buraco que está nele, é a dor dele. E isso acontece em toda escritura, né? Porque não há uma verdade prévia, há a construção de uma verdade a partir da narrativa. Não tem conclusão. Que conclusão você vai tirar de um protagonista que foi estuprado? E tem uma coisa linda nesse livro que você pensa assim, né? Eu lendo ali com a minha... eu li ali alguns livros, né? Sou uma estudante de psicanálise e acho, nossa, vou ler esse livro aqui, vou entender esse personagem à luz da psicanálise. Então eu comecei a ler o livro, eu pensei, nossa, já entendi tudo. O estupro deixou ele totalmente psicótico, ele precisava dar contorno a essa dor, então ele precisa repetir ela ao máximo para poder narrar ela, para tirar ela de dentro dele, para dar contorno, não sei o quê. E aí, em determinado momento do livro, ele fala: os meus amigos ficavam me perguntando sobre o estupro e eu não aguentava mais falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso, né? O personagem fala: eu não quero falar sobre isso. E o livro inteiro é ele pensando sobre isso. É um livro sobre isso. Mas quando os amigos perguntavam, ele odeia repetir, ele quer esquecer. E os amigos vão falando, você tem que ir na polícia. Conta pra gente como foi, você precisa tirar isso de dentro de você. E ele fala, eu quero esquecer, eu quero pensar em outra coisa. E aí eu levei um soco essa hora lendo o livro, né? Eu falei, não, peraí, ele não tá querendo ficar falando nisso pra organizar, ele não quer organizar nada. Ele se sente ainda violentado com as interpretações dos amigos. Sim. Então, por quê? Porque isso já mostra que o texto que os amigos criaram da narrativa dele já é o texto dos amigos. Sim. Então, isso é, mais do que tentar entender o que o fez escrever, é pensar qual o efeito desse livro na gente que nos obriga a estarmos aqui falando desse livro. Que violência é essa? Que é, assim, não necessariamente a do estupro, mas uma violência de uma vida ordinária. Ordinária aqui sem ser no tom pejorativo, né? A gente não precisa ter um estupro para conseguir escrever. A gente pode escrever sobre uma vida e ser um livro interessantíssimo. Lembro de um exemplo para falar disso, de uma escritora que eu adoro, uma querida amiga, que é a Carola Saavedra, e ela conta uma anedota que eu acho bárbara para isso, que quando ela foi fazer análise, o Sérgio Santana falou para ela, não se cure dos seus sintomas, senão você vai perder a fonte da sua escrita. E ela disse, bom, se eu tiver que escolher entre a minha angústia e a escrita, eu abro mão, né, da escrita, porque eu preciso me desfazer dessa angústia, não dá para viver assim. E ela percebeu que fazer análise, na verdade, tirava ela do mesmo assunto, como se a escrita fosse sempre sobre o mesmo assunto. Ela conta que virou um caleidoscópio, assim, várias coisas passaram a ser interessantes para serem escritas, até porque esse sintoma não desaparece.
né? A angústia não faz assim. Mas essa sensação de que eu preciso viver uma dor, cultivar essa dor para poder escrever, tá ali, ó, na Sim. mesma família da ideia da responsabilidade subjetiva, sabe? Sim, precisa ter esse ganho secundário pela Assim, desgraça, né, como se que a fosse lógica um do sacrifício é uma coisa que, assim, não acho que precisa ser revista urgentemente, para que a literatura não seja tratada assim, a psicanálise não seja tratada assim. você sabe que tem uma coisa também que eu achei muito bonita nesse livro, e isso tá nas entrevistas do Edward também, que ele fala que ele vem desse meio pobre operário, né, e aí ele ascende pra burguesia parisiense, então ele é tratado pela família e ele próprio se entristece com isso e se sente um traidor da classe de onde ele vem, né, da família e tal. Só que a voz dele na literatura é uma voz que luta para que essa classe de onde ele veio apareça. Porque ele fala que ele chega ali na burguesia parisiense e ele não vê na literatura as vozes da família dele representada, né? Até essa coisa mais tosca, mais limitada. Onde estão essas vozes representadas na literatura? Então ele diz que começa a escrever muito porque ele também odiava essa coisa erudita, essa coisa refinada, né? E que ele queria dar voz a isso que era a família dele e que era ele também, porque ele vem dali. Então ele, numa entrevista ele fala, eu acho muito interessante que minha família fique sem falar comigo, me odeie, me trate como traidor, porque eles sentem que eu tô expondo eles, quando na verdade eu tô dando voz a eles, assim como eu dei a mim também, né? Se tá tosco ali, é porque a gente é tosco, mas eu não tô apenas expondo, eu tô dando voz a essas pessoas. Eu acho isso tão bonito o que ele fala. É muito bonito, mas é tomar como um desejo universal. Quem disse que todo mundo quer ter voz? Sim, Né? Ele está verdade. falando de uma imposição dele, do quanto é aquela coisa assim, eu quero falar, mas eu quero que todo mundo fale. Né? A gente não pode tomar como universal e as pessoas podem ficar sentidas. Bom, é um direito delas. Não, e ele é um cara que fez da arte dele uma busca incansável pela verdade. Quem disse que a família dele quer ver a verdade, E quem né? disse que essa é a verdade da família dele? Sim, também. Teve uma época que eu trabalhei numa clínica psiquiátrica e a coisa mais interessante, no sentido de uma experiência antropológica, era o grupo de família. Porque, bom, no consultório você atende uma pessoa. Você tá lá, ele tá ali no meu divã, E você só tem conversando. uma versão da história. Isso, e falando da mãe dele. No grupo de Uhum. família, a pessoa falava da mãe e a mãe estava ali do lado e falava assim: não, não foi assim, não. Não foi assim que aconteceu, não. Né? Maravilhoso. E então virava um debate de quem estava falando a verdade. E a grande questão era que a É que verdade tava não todo era. mundo, Todo mundo estava falando a verdade. ninguém e todo mundo, né? É, exato. A verdade nesse sentido de que a única frase verdadeira, se a gente pensa que a verdade tem estrutura de ficção, é eu minto. Né? E o quanto a forma, o que o moveu a escrever, eu fiquei muito mais apegada a esses detalhes do livro, porque eu acho que como a gente recebe o texto é determinante para dizer o que o texto foi. Uhum. Né? É a gente que está contando para ele que livro que ele escreveu. Por isso que ele fica tão indignado. Porque o livro que ele escreveu não é mais dele, assim como o teu livro, na hora que foi adaptado Sim. ao cinema, não é mais teu. E é como se você tivesse o tempo todo indo lá falando assim: não, peraí. Não, eu ia nas reuniões, eu pedi pra eles me demitirem, porque eu ia nas reuniões, me pediram pra fazer o roteiro do meu livro. E eu falava, eu jamais faria isso, eu jamais faria isso. Tati, a gente comprou os direitos do livro, a gente vai adaptar pra cinema, não importa se você ia fazer ou não. Agora é pensar se o filme funciona ou não. E eu pensava, foda-se o filme se funciona ou não, eu preciso funcionar. Aí uma hora eu falei, eu tô ficando louca, pelo amor de Deus, me demitam desse projeto. Eu implorei, assim, porque foi uma experiência muito, assim, primeiro que de um ensimesmamento que até pra mim foi over, né? Porque assim, o livro já era uma adaptação das minhas crises de ansiedade. Aí o filme era uma adaptação do livro, que era uma adaptação. Falei, não, gente, eu tô, né? Isso aqui tá, tá demais, até pra mim. Um dos livros que você, inclusive, brinca quando você vai fazer o convite para eu participar, né? Que é Proust em Busca do Tempo Perdido. Eu acho um material, assim, riquíssimo para falar dessa divisão entre eu e eu mesmo, digamos assim, de quem escreve. Porque o cara tá lá em 7 volumes e tem um momento em que aparece o nome próprio do personagem, que é o mesmo nome do autor. E ele usa um tempo verbal condicional. Ele fala assim, se ele se chamasse, ele se chamaria Marcel. Então, ele é e não é o autor do livro o tempo todo. E esse que vai existir a partir do texto já é outro. Então, ou o escritor assume esse fracasso do eu mesmo,
esse indivíduo moderno que sabe de si, esse que busca um autoconhecimento. O livro está o tempo todo dizendo que a partir do outro ele é ainda um terceiro, né? E que ele não tem acesso. Então, ou ele topa esse fracasso anunciado dessa unidade de um eu majestoso que tem o domínio. Parece tão narcísico, mas é a recusa do narcisismo. Exatamente, quase, né? Exatamente. A minha leitura é muito mais por aí do que essa de que, bom, você escreve de você porque você, ai, que delícia, né? Eu me amo. Me amo loucamente, né? Tem quase uma coisa de se deixar mesmo, Sim, né? é uma imposição do texto. É uma imposição do texto, por isso que é tão difícil lidar ainda com esse tipo de crítica ou com esse tipo de responsabilidade. Se a gente pensa assim, penso, logo existo, né? Aí você seria responsável por isso que você pensou e escreveu. Agora, Lacan faz uma fenda entre o pensar e o existir. Ele fala, inclusive, que você é onde você não pensa. Então, o sujeito está escapando dessa responsabilidade sobre o próprio texto. Ele é efeito disso. Então, é como se você falasse assim, eu também tô puta com isso que eu escrevi, eu não queria me expor assim. E tem uma coisa linda que, numa entrevista também, eu fiquei meio obcecada pelo Eduardo Louis, fiquei lendo várias entrevistas dele, né? Tem uma hora que ele fala assim, que ele se irrita muito das pessoas que sofrem, de modo geral, por qualquer coisa que seja, não escreverem sobre isso, não falarem sobre isso. E ele fala, como é que a gente vai mudar o mundo se as pessoas que sofrem têm tanta vergonha de falar que sofrem? E aí, quando eu li isso, eu falei, nossa, que importante, que bonito. E agora, ouvindo você falar, eu percebi que tem uma arrogância aí, né? Quem diz que todo mundo quer falar que sofre? E que isso é só vergonha, né? Foi uma escolha dele. Ele grita. É a forma como ele tem de lidar com essas questões que são dele. Ele é o efeito desse texto, insisto nisso. Porque não é ele pegar a história dele e falar, deixa eu contar aqui, porque justamente a história dele se perdeu. O que resta é a memória dele, que é diferente da memória da mãe dele. Quem disse que ele é o dono dessa história? Ainda mais se ele escolheu escrever literatura. Quem disse que ele é o dono da história? Quem é o dono da história? Olha, Luciana, eu sei que você me deu muita vontade de não desistir do meu mestrado, porque eu acho que eu vou colar na sua, vou pegar todas as indicações que você tiver de livro, e Vamos é isso. Juntas. Acho que é isso, né? A gente só é através do outro. Quem consegue ser sozinho? Vambora. Muito maravilhosa a conversa. Muito, muito, muito obrigada. Arrasou. Eu agradeço também. Você tem que voltar aqui agora pra gente falar do seu livro, que finalmente eu vou ler. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço, Tati. Esse livro foi um presente. Olha, amei. Eu acho que a gente, não sei, eu vou agarrar a amizade louca aqui com você. Vou te mandar 30 áudios por dia, você se ferrou na minha mão. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem!